oportunidade, nós temos a honra de receber o pastor Miguel Lemos Lopes Júnior, que é o pastor nosso aqui da cidade de Alvorada, primeiro secretário da Assembleia de Deus, um homem que serve ao Senhor há muito tempo. Ele é formado em teologia, né, geografia, com pós-graduação, um homem que tem um grande preparo aí. E nos dá a honra de estar conosco aqui nesta oportunidade. Nós queremos dar as boas-vindas, pastor Miguel, nesta oportunidade e aceitar esse humilde convite de estar em mais uma prosa cristã. É um prazer, uma honra estar contigo aqui. É uma satisfação, uma alegria estar contigo aqui da prosa cristã, né? Que você tem trazido alguns assuntos relevantes, né, que a gente tem visto. Sim. Nas suas programações, enfim. Estamos aqui para colaborar também, cooperar contigo, com os internautas, né, sobre o assunto proposto nesta noite mesmo. Então, uma satisfação, uma alegria estar aqui com todos que estão assistindo e contigo. Amém. Semana passada nós tivemos com a irmã Denise Paz, aqui de São Paulo. Ela esteve conosco, participando aqui conosco, e nós falamos sobre o desafio dos adolescentes e da juventude dentro da escola, dentro da faculdade. Nós estávamos semana passada falando com a irmã Denise Paz, falando sobre os adolescentes e a juventude dentro da faculdade, dentro do ensino religioso, dentro da faculdade, dentro da sua vida particular. E nós tocamos alguns pontos que estão do casamento. Mas hoje nós queremos abordar um pouco mais, pastor Miguel, que ele trabalha muito com a questão da família, e nós queremos aqui então abordar um pouco mais essa questão, pastor, do noivado, do namoro, do noivado, do casamento. Nós queremos, qual seria a definição para o namoro? Que hoje nós temos a questão do namoro cristão e também do namoro que o mundo aí fora está ensinando. Qual que seria a nossa visão nessa questão aí? Irmão Ledo, a questão do namoro mundano, né, vamos dizer assim, e do cristão, há um grande abismo, né, em relação à sua prática, vamos dizer assim, porque sim, o namoro do mundo, ele está focado, está focado na libertinagem, né, onde tudo pode, onde não há limites, né, o namoro mundano, diferentemente do namoro cristão, porque o namoro cristão, ele é baseado, né, ele deve ser dirigido pela palavra de Deus, sim, que é a nossa regra de fé e prática, né? Sim. Onde ali a palavra de Deus, apesar de não ter essa palavra namoro na Escritura Sagrada, né, ela na prática existe, né, nos nossos tempos existe isso, e o namoro é uma prévia, é o início, né, de um futuro casamento, de um futuro matrimônio, aonde esses namorados irão passar uma vida inteira, né? Sim. Então o namoro, na verdade, ele é válido, irmão Leandro, porque existe o namoro, né? Dentro do namoro existe o conhecimento que vai se ter da outra pessoa, né, que vai se relacionar para ter uma vida conjugal, né, para uma convivência para
toda a vida. Então o namoro ele é um momento, é um período de aproximação, Sim, né? Onde eles vão se aproximar, né? Para então obter-se conhecimento mútuo um do outro, né? Para dar seguimento nesse relacionamento, né? É uma prévia tanto do noivado como do futuro casamento. sim. Então, o namoro, na realidade, então, vai ser a questão do conhecimento. Vai estar no momento que vão estar se conhecendo, porque as pessoas, como o senhor colocou, da liberdade que tem fora da palavra de Deus, tem outro sentido, né, pastor Miguel? Que a Bíblia não vai trazer apoio, porque é a questão, então, do conhecimento e não de uma relação já, que são situações diferentes, né? Ter um relacionamento já mais próximo, assim, do conhecimento, saber como é que a pessoa age, como é que a pessoa é, né, pastor? Ter essa situação aí de conhecimento, então, no namoro, para depois vir o noivado. Exatamente, exatamente. Então, quando chegar o período, né, passar o período de namoro, que chegar o momento, né, do noivado, então nós sabemos que o noivado é o período então de conhecimento que eles terão, né? Agora estão no momento da aproximação, né? O namoro começa com o momento da conquista, né? Sim, Da conquista de ambos, né? Um para com o outro, enfim. E então começa esse relacionamento, irmão, de namoro, porque existe uma alavanca para isso, né? Que é a paixão, sim, né? As pessoas se apaixonam, esse é o primeiro item, né? Que acontece no tocante à pessoa, né? Do jovem, né? Ele é despertado por uma paixão pelo sexo oposto, sim, né? Aonde isso vai despertar aquele interesse de ele ter então essa aproximação, né? sim, Para ter esse início e a partir daí então, né? Eles começaram um relacionamento então de namoro. E o namoro cristão nós podemos dar saúde, né? Vida ao namoro cristão, irmão, porque ele é pautado pela palavra de Deus, né? Então, existe na palavra de Deus, nas suas entrelinhas, né? Como se deve portar o namoro, né? A sim. prática do namoro cristão para que seja um relacionamento sadio e com a aprovação de Deus também, esse É. relacionamento, né? E isso é muito importante, né, pastor Miguel? Porque daí vai trazer uma confiança, uma credibilidade também, e a pessoa vai andar num caminho correto, não vai estar se desviando. Porque o que acontece? O mundo hoje prega e ensina que o namoro já é uma relação sexual, já tem que ter essa relação. E contra o ensinamento cristão, não tem esse espaço para esse momento, né? Isso vai ter depois, futuramente, quando casar. Então, há uma grande diferença e muitas pessoas não conseguem compreender como é que pode o jovem hoje não poder ter uma relação antes do casamento. E isso é muito importante, é muito necessário ter essa conscientização, né, pastor? Para que as pessoas não venham, porque os jovens, adolescentes que estão namorando não venham cair nesse erro e muitas vezes prejudicar o seu próprio casamento, né, pastor? Porque a pessoa que fornicou, que praticou o sexo antes do casamento, não vai poder ter a mesma alegria, o mesmo casamento que outra pessoa que se manteve puro e esperou o momento. Exatamente, irmão Leandro. Exatamente. Boa colocação do irmão, né? Porque o ato sexual, né, durante o período de namoro, né,
nós sabemos que já é comprovado que ele traz consequências diversas, irmão Ledo, né? Moral, sentimental, Sim, né? Entre outros, né? Nós podemos ver que traz gravidez indesejada, né? Remorso, sensação de culpa, né? Entre outros, e às vezes um fim de um relacionamento por questão já desse avanço, né, que houve no relacionamento. O relacionamento, então, terminar por ali, enfim, e só traz consequências, tanto para os namorados, ambos, né, como para a família também, para o sim, pai, para a mãe, né, enfim, as consequências muitas vezes são duras e pesadas, né, através de um avanço de um sinal, né? Às vezes está assinalando e a pessoa avança o sinal vermelho. Então, certamente vai trazer consequência de uma forma ou de outra, né? Então, o jovem cristão, né, no seu namoro, ele procura, né, namorar, trazer o seu relacionamento baseado na palavra de Deus, né, não mantendo relação sexual, não fornicando, né, esperando o momento, esperando a hora, que é depois do casamento, né, porque um forte princípio aí, irmão Ledo, é o temor a Deus. sim, Não querer pecar contra Deus, né? Porque nós sabemos que o jovem, né, quando está na flor da sua idade, não é? Ele é impetuoso, né? sim, Nesse sentido, né? Os hormônios afloram, né? A gente sabe disso, né? Mas então é difícil até, né? Manter a postura, mas é possível e muitos conseguem porque amam a Deus, temem a Deus e esperam então o momento do casamento, enfim, né, para que após isso sim, né, existe a possibilidade, né, e deve haver, né, irmão Leandro? com certeza. E nesse ponto mesmo, pastor, que o senhor colocou agora, a questão de manter, era a minha pergunta que eu ia fazer, porque hoje os jovens que estão na faculdade e que ou não estão se preparando para o casamento, têm a sua convivência de pessoas que não são cristãs. Tá? Tem o seu relacionamento. O Sim, jovem não vai dizer assim, não, o jovem cristão só com os crentes. Não, tem os seus amigos, tem na rede social, tem os seus vizinhos, tem os seus amigos, tem sempre o grupo que estão participando, e que muitas vezes são zombados por ele tomar essa atitude, manter essa posição de querer, não, para um pouquinho, só quando eu casar. Como é que ele pode? Qual seria o conselho para quem que estão nos assistindo agora? E sim, mas eu tô me segurando. O que, que seria o conselho, além do temor de Deus que o senhor já colocou, para que ele possa passar por essa fase e não cair em pecado? irmão Ledo, é uma situação complicada, né, porque as pessoas, né, vendo um jovem, um moço, uma moça agindo dessa forma, por ser cristão e ter princípios, Sim, né, eles são taxados como do tempo da pedra, né? é, A idade da pedra, que isso não existe mais, que não é dessa forma. Realmente no mundo não existe mais mesmo, né? Está sim, dessa forma, então nós podemos ver que no mundo eles o namoro, quando se vê, já estão juntos, né? Nem casados são, se juntam, enfim, tem uma união dessa forma. Noivado, então, no mundo está muito escasso, né? O noivado em si, diferentemente dos jovens cristãos. Os jovens cristãos, né? Frequentam a igreja, eles passam, né? Por esse momento, que é o momento do noivado, né? sim, Então, tem que, na verdade, suportar essa carga, irmão.
Suportar. Suportar, ficar firme no seu propósito de fidelidade com Deus, né? E manter a postura, né? Independente de qualquer situação, de qualquer investida contra o jovem, porque o jovem sofre, né? O jovem, na verdade, ele sofre quando ele está sendo, de alguma forma, discriminado do seu grupo. Sim. Então, ele sofre uma pressão, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente quer estar junto, né? Ali, sendo participante e tal, né? Das atividades, interagir com o grupo, né? Mas nessa questão, infelizmente, o jovem sofre, tanto o moço como a moça. Então, tem que, na verdade, assim, o meu conselho é que tem que suportar essa carga, né? Entender que os pensamentos aí são diferentes, né? Os pontos de vista, existe um grande abismo, né? Do jovem do mundo para o jovem cristão. Sim. Em outros aspectos também, né? E esse aspecto também, né? Porque esses valores não existem no mundo, não existem no mundo, né? O valor de a moça e o moço ficar, né, puro sexualmente até o casamento, isso não existe no mundo, dificilmente isso acontece, né? Então, está na contramão do mundo. Então, é uma carga muito pesada. Então, o meu conselho é que tem que suportar, e em nome de Jesus a gente suporta, né? Tem que suportar essas coisas. Existe essa possibilidade. E não negociar esses princípios. Porque não, é um princípio são valores, bíblico, né? São valores que não existem no mundo. Valores inegociáveis, né? Inegociáveis. São inegociáveis, que não tem preço Com que vai certeza. poder pagar. Paulo, ele coloca, Paulo diz em 1 Coríntios 7 e 9, mas se não podem conter-se, casam-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Realmente. Em toda razão, né? O irmão Gilberto aqui com essa colocação, pastor Miguel. Tá certo, né? É que, na verdade, né? Todos casam, né? Ou quase todos casam. Sim. Né? Então, por isso que o jovem cristão, irmão Leandro, né? Ele casa e não demora muito para casar, né? Não enrola muito, né? Ele tem aquele período de namoro, enfim, né? O período de noivado, né? Para logo em seguida casar. Porque quando o casal, os jovens, o namorado chega no período de noivado, né? Eles já estão com a consciência formada, né? Com a sua opinião formada, porque quando chegam no período de noivado, eles estão dizendo um para o outro, né? Recíproco, né? Olha, eu quero mesmo, em outras palavras, não precisa nem dizer, mas dá para entender, eu quero casar contigo, eu quero viver contigo para toda a minha vida. Então, quando a pessoa chega no noivado, nesse período que antecede o casamento, aí o casamento já está mais próximo, né? Eles já estão com uma opinião já formada de que querem realmente viver, né, um com o outro através do casamento, né? Agora, entrando nessa questão que o senhor falou, que o cristão ele não demora muito tempo, ainda tem muitas pessoas que ficam perguntando o prazo. Né? Qual o tempo de namoro, qual o tempo de noivado? Qual que seria, pastor Miguel? O senhor tocou que o cristão ele não demora muito realmente, porque eu não sei. Não, pode até ser exceção aí, mas eu namorei, noivei e casei aí em 90 dias aí. E já vai para 24 anos, assim. Claro, a gente orou a Deus, Deus nos direcionou, teve um amém. Então, passemos por essa fase aí e temos aí há mais de 23 anos casados. Então, o que seria hoje, pastor? Que vai ter o namoro e o noivado.
O próximo passo é o noivado. O que diferencia do noivado? E esse tempo, qual seria o prazo assim, do namoro pro noivado? E depois nós vamos falar o prazo do noivado pro casamento. Mas agora nós Muito estamos falando do namoro pro noivado. boa pergunta. Bom, na realidade, não existe prazo estipulado, né, tanto para o namoro como para o noivado, né? Alguns têm mais tempo de noivado do que namoro, Hum, e outros, ao contrário, têm mais tempo de namoro do que tempo de noivado. sim, Então, não existe assim vamos dizer, um tempo estimulado, né, estipulado para o tempo tanto do namoro como do noivado, né? Mas existe assim, irmão Leandro, vamos dizer assim, um tempo, né, para isso, né, sem não é uma regra, estipulado, não é uma regra, tá? mas uma Não é, ideia. não é é um tempo absoluto, Sim, não é uma matemática exata, né? sim, Não é isso. Então, é muito relativo isso, né? Mas, em média, hoje, cada caso é um caso, né, irmão? Tem pessoas, por exemplo, devido às circunstâncias, às vezes esperam um pouco mais, até estar no tempo de casar, né? Mas às vezes por alguma razão eles dão um prazo mais, né, de comum acordo, por causa das circunstâncias. Às vezes quer terminar uma faculdade, né? Às vezes alguém está desempregado naquele momento, poderiam casar, né? Outros querem mobiliar a casa, né? Então há múltiplos ocasiões dentro desse caso, né, que vem poderá trazer assim um adiamento do tempo de namoro ou de noivado. Mas eu posso dizer assim, irmão, por não ter esse tempo, né, estipulado, assim, exato, mas eu acho que o tempo é quando chega o amadurecimento das ideias de ambos, né? sim. Eles vão madurando e isso vai dar a resposta para eles. A convicção, né, do que eles querem realmente, se é aquilo que eles estão focados, né? Então, independe do tempo, né? Esse tempo, quem vai mandar, no meu ver, né, no meu olhar, é o amadurecimento de ambos. Amém. Ah, tá, Das ideias, né? Do que eles estão construindo. Do que eles estão construindo daí no relacionamento. vai estar numa consciência. Vão fazer algo tranquilo, sem preocupação e sem medo, vão tomar esse título. E nesse Exatamente. ponto aqui, ó, pastor Miguel, o irmão Alex ele coloca aqui o seguinte: ó, muitos falam que o crente tem que namorar para casar. Mas não lhe parece que o namoro é exatamente para o casal se conhecer? Se tiverem incompatibilidade, o ideal não seria terminar o namoro? Pois terminar um namoro é mais fácil que terminar um casamento futuramente, até porque o casamento deveria ser indissolúvel. Pela Bíblia ele é, né, pastor? Só que o homem moderno hoje, dentro das suas características, está querendo arrumar uma justificativa para tantas coisas e acaba, como é que é, botando de lado a sua justificativa desobedecendo a palavra, porque a Bíblia vai ser bem clara. Então, nesse primeiro ponto aqui, o casal não é para o casal se conhecer no namoro? E se fosse essa incompatibilidade, terminar o namoro? Esse período de namoro e noivado justamente para isso, né? Para eles se conhecerem um ao outro, principalmente o período de noivado, onde eles já estão com mais consciência daquilo que realmente eles querem, né? Quando chega nesse ponto, então eles realmente eles querem casar, né? Mas isso é fundamental, isso é primordial, né? Procurar conhecer um ao outro, porque
a diferença entre as pessoas é muito grande às vezes, né? Sim. O que que hoje o que que é o carro-chefe hoje para a separação de casais? A separação de casais, hoje. O carro-chefe é o temperamento, né? A dita incompatibilidade de gênio, né? Moderno. Eu não me dou, nós não damos certo, não tem como nós continuar, vamos parar por aqui, né? E hoje a gente vê muitos casais se separando, inclusive cristãos, irmão, Sim, sim. né? Por pouca coisa, né? Haveria possibilidade de consertar, né, a situação, havia essa possibilidade, né, mas não o fizeram, acharam melhor, né, não conseguiram resolver a situação. Sim. Né? Eu estou aqui citando apenas uma, mas eu escrevi um livro, irmão Leandro, e nesse livro ali, né, eu coloco algumas dificuldades, alguns problemas que surgem no cotidiano do casal. Sim. Os obstáculos que se apresentam, né? Porque problema, irmão, problema a gente não precisa ir buscar, né? Por si só eles vêm. E quando eles se apresentam, nós vamos ter que enfrentá-los, né? E vencê-los ainda. Vencê-los. Então, no relacionamento, a gama de ferramentas, né, para colocar por terra, né, um casamento, para destruir um relacionamento, para trazer a separação, enfim, é muito grande. Sim. São muitos problemas, né? E o período de namoro e de noivado é para isso. É procurar, né? É conhecer aquela pessoa com quem futuramente vai conviver a vida toda. E procurar descobrir na pessoa, né, algo que futuramente vai ser prejudicial. Então, essa afirmação do irmão Alex Paulo aqui, dizendo que é melhor terminar o noivado do que terminar o casamento. Se não der certo e não tiver essa compatibilidade, é a melhor situação, que há menos desgaste e menos prejuízo emocional para ambos. Correto? Irmão Leandro, isso pode até haver entre os noivos ou os namorados, eles se gostarem, se amarem realmente. Sim. Né? Mas são coisas que cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito, porque, como falei, nós somos diferentes, né? Há muitas diferenças, a começar pelo gênero, né? Sim. Um é feminino, o outro é masculino, né? Então, existem muitas diferenças, às vezes culturais, às vezes financeira, famílias diferentes, cultura diferente, às vezes até o país é diferente, né? Um é aqui do Brasil, o outro é do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, entende? Então, há muitas diferenças entre um e o outro. Então, tem que ser sensível para tentar conhecer o máximo, né? Porque se aparecer algum problema aí, se não, às vezes há a possibilidade de contornar a situação, da pessoa mudar, né? Sim. Existe essa possibilidade. Sim. Agora, se não mudar e aquilo é prejudicial para o outro, né, provavelmente vai trazer consequência lá na frente. Porque o período do namoro, se existe 3 expectativas do jovem, irmão Leto, né? Existem mais, mas 3 que estão correlacionadas, né? É o namoro, o noivado e o casamento. Sim. Né? Existem expectativas em cima disso. Existe expectativa, né? Com quem eu vou namorar, com quem eu vou casar, com quem eu vou viver. Sonhos, existem sonhos, né? E ansiedade também, né? Proporciona isso também. Mas o período do namoro, irmãos, tem um quesito aí muito importante, que é o seguinte: todos nós temos defeitos. Nós somos imperfeitos, né?
Todos nós temos nossos defeitos. E o namoro, que é o momento da aproximação, como eu falei, é aquele momento da conquista, irmão Lê, né? Que estamos conquistando. E quem está conquistando, o que ele procura, ou ela procura? Esconder os defeitos. Esconder os seus defeitos, né? Por quê? Porque os seus defeitos poderá, então, atrapalhar na sua conquista. Então, procura, né, esconder os seus defeitos e apresentar só as suas qualidades. É mais ou menos por aí. Não foge muito longe disso. Fazendo um bom comercial. Né? Porém, depois, por isso que tem que procurar, irmão Alex, no período do namoro e do noivado, extrair aquilo que puder para conhecer aquela pessoa, né? Para ter ser compatível, né? Diferenças vai existir, né? E as coisas vão se ajeitando, né? Não somos iguais, se ajeita, mas não pode ter muita diferença, né? Como é que um jovem da igreja vai namorar uma menina fora da igreja? A Bíblia nos traz uma direção sobre isso, né? Como é que vai andar dois juntos se não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo olhar, não tem... Vai dar problema. Vai dar problema. E esse negócio de dar, depois eu ganho ele para Jesus, eu ganho ela para Jesus, às vezes é o contrário. Né? É ele que ganha para o mundo, é ela que ganha o outro que estava na igreja para o mundo. Né? Então, muitos procuram então esconder os seus defeitos, né? Porém, depois lá adiante, quando casam, aí começa a aparecer alguns defeitinhos que escondeu lá na época da conquista. E aí começa a dar atrito, né? Dá choque, né? E vai influenciar negativamente, então, no relacionamento, né? Então, tem pessoa que começa a namorar, se apaixona, e a paixão, ela é diferente do amor. A paixão, ela é instantânea, ela é na hora, ela é de bate-pronto. Às vezes, botou os olhinhos, se apaixonou. Mas o grande perigo não é se apaixonar. O grande perigo, irmão Lê, o grande perigo é fazer daquela pessoa a qual a paixão é dirigida a sétima maravilha do mundo. O apaixonado fica cego, a apaixonada cegou e não consegue detectar, não consegue enxergar os defeitos do outro. Porque a paixão ele tem esse poder, é diferente do amor. Então a paixão tem esse poder de cegar a pessoa apaixonada e não enxergar, né? Não enxergar e levar esse relacionamento adiante, não conseguir observar alguma incompatibilidade, né? E vai, irmão, lá na frente certamente trazer prejuízo no relacionamento e aí será mais difícil então de contornar uma situação dessa. Então, melhor evitar que chegue nesse ponto realmente aí. Calma. E eles colocam aqui, pastor Miguel, é muito bom quando existe um bom relacionamento entre os pais e os namorados. E casar somente quando tiver uma estrutura para manter a casa. O que o senhor me nessa afirmação, nessa colocação que eles fizeram aqui, que eu creio que realmente eu concordo com eles colocaram na questão do relacionamento entre os pais, tá? Tanto dos namorados, saber, porque o noivado vai ser para aproximar as famílias, né? E ter essa aproximação. E essa questão aqui, casar somente quando estiver estrutura para manter a casa. Irmãos, esse bom relacionamento, né, com o futuro sogro, futura sogra, é primordial. Evidentemente que esse relacionamento, né, esse bom relacionamento, vai contar positivo para o relacionamento do casal, né? Porque a sogra, o sogro, na verdade, não vão perder uma filha, vamos dizer assim, né? Sim. Mas vão ganhar mais um filho, né?
que é o Ou mais genro, uma filha. ou mais uma filha, ou vice-versa, né? E o bom relacionamento familiar, isso agrega valores e é muito importante, né? O bom relacionamento com o sogro, o bom relacionamento com a sogra, e a gente tem se deparado com situações contrárias a isso, né? Onde sogro não tem aquele bom relacionamento com a nora, com o genro, né? A sogra não tem esse bom relacionamento, né? Por questões diversas, né? Sim. Mas existe situação assim, irmão, e é muito constrangedor, né? Ter uma convivência assim, não amistosa, né? Porque honrar sogro e sogra também é bíblico, né? Você está respeitando o pai e a mãe, né? Está honrando pai e mãe daquele que abriu mão para a filha, entregar a filha no altar, Sim. né? Às vezes custou caro, né? Criar um filho, criar uma filha, né? Com todo amor, com todo carinho, e entregar na mão depois, né? Para casar, para o genro, para a nora, enfim, entregar, né? Claro que ele tem aquele mesmo desejo, o pai e a mãe têm o mesmo desejo, né? Que o seu genro, seu futuro genro, para quem está entregando sua filha, venha a ter os mesmos cuidados que eles tiveram, né? Com seu filho, com a sua filha. Então ele está transferindo esses valores, né? Para o cônjuge, para quem casou ali. E isso é muito importante. Cuidar da filha, cuidar do filho que foi entregue por um pai, por uma mãe que confiou, está confiando, né? E ter esse relacionamento é muito bom, é muito importante, né? Isso não quer dizer ter um bom relacionamento, irmão. Isso não quer dizer que mãe e pai devem se meter, né? Se intrometer na vida do casal agora, né? De uma Sim, nova família, certo? Mesmo que sejam familiares de primeiro grau, mas não tem esse direito, né? Porque existe limites, irmão. Existe limites, né? De relacionamento, assim, familiar, os agregados, enfim, né? Isso não dá direito também da mãe e pai, que isso muito acontece, principalmente de mãe, né? Se meter na vida ali do casal, da filha ou do filho, né? Dar opinião, querer ditar regras. Então, muitas vezes nós podemos ver que o problema em si, né, é gerado às vezes por terceiros, e não sim. entre o próprio casal, irmão Léo, mas Isso, por terceiros, né? Então, nós, né, que somos sogro, sogra, nós também temos que saber qual é o nosso limite, né? não, Agora, um bom relacionamento é fundamental, é sadio, né? Porque às vezes a gente precisa das outras pessoas, sim, né? sim, Nós sempre vamos precisar de alguém, mais cedo ou mais tarde, né? E ter esse relacionamento é muito importante, né? Eu tenho meu genro, a gente tem um relacionamento sadio, né? Casado com a minha filha, então eu dou muito valor para isso, porque ele cuida da minha filha, sim, né? É a mulher da vida dele, é a mulher que ele ama, é a mãe do filho dele, sim, né? E ele está fazendo como se eu estivesse fazendo, cuidando dela, né? Então nós temos que dar valor para isso, para ajudar, aconselhar, esse é o nosso papel, sim. né? Dentro de uma limitação, porque cada um tem a sua vida. Mas nessa questão, até, pastor Miguel, de conhecer a família do cônjuge, dos namorados,
até também entra a questão de ver os princípios e valores que o cônjuge tem dentro da sua própria casa. Que eu creio também nesse ponto de vista, quando eu conheci o meu sogro, minha sogra, eu vou ver quais os valores que ele transmitiu para a filha, para o filho, né? Vai ter esse conhecimento aí, e o próprio cônjuge vai poder também saber como agir. Ou eu estou equivocado nessa minha colocação? Porque eu entendo dessa maneira. Você vai conhecer a tua família e vai saber quais são os princípios, quais são os valores que eles têm como fundamentais e que não abrem mão. E eu não vou poder então me confrontar, e sim respeitar e procurar me adequar também. E como você colocou no início, é um ajuste que o casal vai tendo, e eu acho que com a família também não é diferente. Irmão Leandro, a família, irmão Leandro, onde nós fomos criados, né, desde criança, foi o nosso primeiro grupo social, é a nossa família, né? O nosso primeiro contato, né, ali quando nasce, vai crescendo, enfim, vai aprendendo as coisas, é com o pai e com a mãe. O pai e a mãe são os nossos heróis. É o nosso primeiro contato com um grupo social, né? E tem um ditado, irmão Leandro, né, ou um pensamento de alguém que diz que as palavras, elas convencem, mas os exemplos e atitudes arrastam. Então, nós trazemos exemplos. Isso é óbvio que nós trazemos exemplos, apesar de cada um ter a sua personalidade, nós trazemos exemplos daquilo que nós convivemos lá dentro da nossa casa, junto com o nosso pai e com a nossa mãe, né? Principalmente por aquilo que se vê, né? Claro que por aquilo que se ouve também, né? Mas por aquilo que se vê. Então, tem uma estatística que diz que muita coisa nós vamos trazer do berço agora para dentro dessa nova família, que é aquela quando se casa, quando se forma a família, nós vamos trazer, quer queiram, quer não, né? Nós vamos trazer alguma coisa daquilo que foi apresentado lá dentro da nossa casa. Sim. Se havia imoralidade lá, né, certamente alguma coisa a gente vai trazer, o filho vai trazer, né, para a sua futura família. Maus exemplos. Agora, se lá houve bons exemplos, boas atitudes, incentivos, né, possivelmente nós vamos trazer isso também lá para dentro da nossa nova casa, esse novo lar, essa nova família, né? Exemplos que nós tivemos dentro de casa, dificilmente se escapa disso, né? Então, claro que existe a possibilidade de inverter situações, né? Por exemplo, nós aprendemos coisas lá atrás, lá na família, lá no início, né? Às vezes é uma família desestruturada, não tem Deus na vida, não tem Jesus, né? E foi o meu caso, e é o caso de muitos. E no meu caminho da minha vida eu encontrei Jesus, eu fui salvo por Jesus, né? Só que eu já vinha praticando algumas coisas que eu via meu pai praticando, né? Alguma coisinha errada e tal, que eu aprendi dentro de casa. Sim. Que eu já vinha trazendo para dentro da minha casa. E assim acontece com muitos também. Porém, graças a Deus eu encontrei Jesus na minha vida, e então mudou a situação, porque onde Jesus chega, muda a situação. Mas geralmente se traz alguma coisa, irmão Leandro, lá
da nossa casa, que nós fomos criados para dentro da nossa casa. Amém. Irmão Gilberto Soares Diniz, ele coloca aqui, pastor Miguel. Queria saber do pastor sobre a importância do curso Casado para Sempre. É um curso que está rodando aí em várias igrejas aí. E o pastor Miguel, que é um ensinador que já ministrou curso Casados para Sempre, o que o senhor poderia nos dizer nessa pergunta do irmão Gilberto, pastor Miguel? Olha, eu aconselho, né? Tem no nosso campo esse curso, né, o Casados para Sempre. Já rodou em vários setores, distrito, né? E é muito importante. Tudo aquilo que vem, irmão Ledo, para agregar, né, ao relacionamento, conhecimento dentro dessa causa, é muito importante, porque, na verdade, nós casamos, né? A gente casa, enfim, mas a verdade é que nós não sabemos nada sobre casamento. Essa é a Sim. verdade. A gente gosta de alguém, a gente vai namorar, a gente vai noivar, e a gente tem sonhos, né? A gente olha para o horizonte, né? A gente olha quando é novinho, a gente olha para o futuro, né? A gente projeta os nossos sonhos para o nosso futuro. E o casamento ele tá inserido nesses nossos sonhos. Porque, como eu já falei, quase todos casam, né? A maioria Sim. casa. Só que, na verdade, nós não entendemos nada de casamento. Eu não entendo, você também não entende nada de casamento. Tá? Tu também não entende nada de casamento. A gente vai aprendendo as Sim. coisas apanhando. Tá? Porque casamento, ele é muito complexo, né? Ele é complexo de lidar com a situação, né? O casamento. Porém, o casamento perfeito ele não existe. Não existe. Porém, existe a possibilidade de ser feliz nele. E isso está em nosso poder, né? Está no nosso poder. Eu sempre digo que não existe um manual. Claro que nós somos dirigidos pela palavra de Deus, a Bíblia, né? A nossa bússola, certo? Mas, em específico, não existe uma cartilha, não existe um manual que você vai todo dia, pela manhã, quando você acorda de trabalhar, irmão, né? Vai dar uma olhadinha para ver o que você vai fazer naquele dia, relacionado ao teu casamento, ao teu matrimônio. Ou quando dá um problema, só um pouquinho. Vamos ver o que o manual diz? Não tem esse Exato. manual. Não existe isso. Isso está. Casamento é a gente que faz. Ele dá certo. Porque de duas, uma, Leandro, ou o casamento ele tem sucesso, ou ele vai ser fracassado. Sim. Né? Então, nós devemos lutar por ele. O sucesso dele requer sacrifício, requer luta, requer renúncia. E tem situação que a gente consegue contornar. Agora, tem situações que para nós é difícil. Chega ali a uma barreira, é um muro. Sim. Então, é muito complexo, se torna difícil, não conseguimos lidar com a situação e muitas vezes nós perdemos o controle, sai o controle das nossas mãos, nós ficamos incontroláveis com a situação, né? E lutamos com isso, isso nos machuca e não conseguimos lidar com aquela situação do relacionamento que está prejudicando para solucionar o problema. Sim. Né? Então, porque quem casa, né? Ele casa pensando em ser feliz. Ele não casa pensando que vai separar. Ele não casa pensando, olha, eu vou ser infeliz no meu casamento. Não, pelo contrário, a gente tem sonhos, né? Relativo a isso. A gente quer ser feliz, porque as pessoas querem ser felizes. Essa é a verdade em todas as áreas. Sim. Né? Então, tudo que está agregado para nos ajudar a clarear a nossa mente muitas vezes, irmão Leandro, né? No caso, curso Casados para Sempre. Isso é muito especial. Eu aconselho, né? Faça um curso
só tende a ganhar, né? Porque certamente vai adquirir conhecimento em relação ao casamento, certo? A gente não sabe tudo, né? Eu estou com 41 anos de casado e ainda aparecem situações que, né? E já apareceu várias situações que eu nunca esperava que fosse comparecer no meu relacionamento. Sim, E veio. Eu, a minha esposa, nós tivemos que lidar com a situação para poder vencer e vencer junto, irmão, sim. né? Às vezes sai arranhado, sai lascado, sai machucado, né? Devido a situações, mas vencem a situação, né? Então, o curso ele é muito bacana, é preciso, é necessário e eu aconselho, irmão, a fazer o curso. Amém. E tem todo o que tiver nas igrejas, que tem os cursos que estão sendo oferecidos, participar, porque tudo vai enriquecer o Com casamento certeza. realmente. O irmão Vladimir Meira Soares coloca assim, um detalhe muito importante que os jovens precisam casar, mas não para resolver um problema, porque pode estar começando um outro mais sério. Isso aqui é uma questão muito importante também levantada por irmão Vladimir, né? É Que muito tem jovens que importante. muitas vezes querem, achando que casar vai resolver os problemas, mas vão trazer mais dificuldades ainda. Sim. Qual é a intenção de casar? Né? Qual é o pilar para isso? Qual é a coluna? Né? Qual é o firmamento para casar? É o amor. É amar. Esse é o pilar, né, para um casamento. Né? Então, qualquer outra coisa, qualquer outra intenção de alguém casar por qualquer outro motivo, o foco está desviado. Está errado. Né? Um quer casar porque todos casam, então quero casar. Eu quero casar porque eu tenho problema com pai e com mãe, eu quero mais Sair de sair casa, de casa, sair daqui, né? Então isso não é solução. Isso não é motivo para casar. Entre tantos, né, que o irmão está colocando ali para fugir de um determinado problema, certamente vai trazer outro problema depois, né? Quem sabe até maior, enfim, né? Mas o pilar para o casamento é o amor, né? Mútuo. É isso que deve se levar as pessoas até o altar, irmão, né? Qualquer outra coisa é desvio de conduta, não do amor, do casamento, tá? Isso não é motivo. então não pode realmente ter aqui, porque Não deve, resolve. né? Poder pode, não deve, né, irmão? Poder pode casar, quer casar, casa, mas Sim, sim. esse não é o fundamento. Não, bem colocado aí. Realmente poder pode, mas não seria, não é o ideal, Exatamente. porque vai trazer mais problemas, mais dificuldade. E para manter já um relacionamento já é dificultoso, imagina então Sim. com problemas em já trazer ele já com feridos. Isso muito necessário que não ocorra, que não venha a ocorrer, que seja realmente então casamento sadio e que tenha, como o senhor colocou, as ações realmente, o amor, a cumplicidade e o respeito aí para que possa haver um casamento ser abençoado por Deus. Que hoje está muito banalizado essa questão do casamento. As pessoas Com estão certeza. banalizando muito, estão deixando aí as situações e lamentavelmente não é só no mundo, né, pastor? É dentro da própria igreja que muitos estão se perdendo, que estão deixando por qualquer coisinha querem separar, querem trazer e parece que hoje a solução dos problemas é a separação. Né? Não é a ideia que tem que hoje parece que a separação, daí fica pensando quantas crianças, quantas adolescentes que estão aí, muitas vezes os pais que estão passando por dificuldade porque o casal resolveu se separar. Sim. Traz Por, prejuízo para todo mundo, né? Toda a família sofre. Todos envolvidos. e geralmente é que não passou pelo estudo do namoro, do noivado, do casamento. Foram coisas que foram feitas meio à pressa e de uma forma que não passou por esse processo. Então, essa é a importância também do noivado e do casamento. Então, dessa maneira, no padrão bíblico. Inclusive, irmão Pedro, nós agora na igreja aqui, nós temos o curso para noivos. Sim. Né?
pastor Daniel, nosso presidente, implantou isso, né, como necessário para casar na igreja. E eu louvo o nosso pastor por isso, né, por essa atitude, né, que esse curso de noivos, intitulado A Um Passo do Altar, ele é muito esclarecedor, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Então, a gente coloca, né, assuntos ali pertinentes à vida futura deles, que em breve vão casar, já estão um pé no altar, né? Sim, A um passo do altar. E esse curso, então, traz esclarecimentos assim muito valiosos, irmão, para os noivos, né? Agora a gente fez o curso agora, teve 10 casais, né? 10 casais em 4 aulas, ele deu 4 aulas, o assunto em 4 aulas para eles, e foi muito gratificante. Nós podemos observar que, mediante ao assunto, né, os olhinhos deles brilhavam, irmão Leandro, brilhavam, né, dizendo que eles estavam atentos ao assunto, né, que a gente traz ali, aconselhamento, né, e algumas dificuldades assim mais corriqueiras, vamos dizer assim, né, que permeiam o relacionamento conjugal. A gente trouxe essa prévia então para eles, né, que isso é desconhecido para eles. Mas o que nós colocamos para eles é que quando eles estiverem lá, que aparecer uma situação, eles vão lembrar, né? Puxa, lá no curso, né, de noivo foi falado isso, né? E foi aconselhado como é que poderíamos aqui tomar uma atitude mediante essa situação, sim. né? E isso não tem preço, isso é gratificante, né? Eu não tive essa oportunidade de alguém me aconselhar, né? Eu entrei assim, com tudo que nem diz o outro, né? E depois vai aprendendo as coisas, né, no decorrer da vida. Mas qualquer curso, né, que agregue junto para contribuir é muito bom. Maravilha. E esse curso, pastor Miguel, é um curso que estava um pouquinho, não estava sendo falado muito, e que realmente, bem que o senhor colocou, o pastor Daniel trouxe, e daí o senhor formatou a apostila, o estudo, ministrado em 4 aulas aí para os noivos. De repente alguém pode perguntar aí, mas como é que eu faço? Se precisar ir na sua igreja, fazer, aí o pastor Miguel tem certeza que está disponível para viajar no Rio Grande do Sul aí para ministrar esse curso aí, né, que é maravilhoso. E quais são as dúvidas principais que surgem, pastor Miguel, nesses grupos que o senhor está ministrando, quais seriam as perguntas mais pertinentes, assim, ou aquela pergunta que lhe chamou a atenção e que lhe despertou o interesse para preciso trabalhar nesse ponto aqui com os casais? Isso é diversificado, né, irmão Leandro? Sim, sim. Aparece Mas o que algumas algumas situações assim algumas que o senhor situações, ficou, né? olha, eu não tinha prestado atenção nesse ponto, nesse detalhe. Porque a gente entra em vários detalhes, né, que fazem parte ali do cotidiano da vida de um casal, né, enfim, mas o que a gente procura passar para eles, né, que o grande medo aí, irmão, é que por qualquer circunstância venha a ocorrer alguma situação que venha a trazer aí a dissolução do relacionamento, né? Uma separação, né? E sabendo disso, a gente traz um aconselhamento em cima disso, né? Principalmente sendo fiel ao seu cônjuge, né? Sim, Mantendo a fidelidade, a sinceridade, né?
a gente traz alguns pontos para eles, muito relevante, irmão Ledo, para que haja sempre aquela mútua confiança, não é, entre eles, Sim, né? Porque toda dificuldade, todo problema, todo o conflito, ele vai canalizar na separação de um casal, né? A ideia é levar, canalizar ali qualquer tipo de problema que não pudesse ser resolvido e não houver mais aquela convivência pacífica, enfim, vai se desenrolando para isso, né? Vai se desenrolando para isso. Então a gente traz, irmão, né? Aconselhamento que eles devem vencer qualquer situação, né? Para que não chegue esse momento, né? De separação, de ruir esse relacionamento, de a casa cair, né? Não é para isso que se casa. A Bíblia diz para nós, os cristãos, né? E o relacionamento conjugal é baseado nisso, na palavra de Deus, né? Que o casamento ele tem que ser duradouro, eterno, enquanto nós viver aqui. Eterno aqui na terra, enquanto nós viver, né? Até que a morte o separe. sim, Né? Então, tudo aquilo que vier contra esse relacionamento, né? Contra, que vai prejudicar, as situações terão que ser vencidas. Então, esses aconselhamentos, né? A gente sempre deixou. Irmão Leandro, eu estou com a apostila aqui, irmão Leandro. Eu quero somente que a gente trouxe alguns conselhos práticos também, a gente traz alguns conselhos práticos, né, para eles, e alguns obstáculos que eles deverão vencer. Eu falei um aqui, que é o temperamento, né, irmão Leandro? Eu deixei um aqui dito, né? Mas entre outros a gente tem, por exemplo, a falta de confiança, né? Isso não pode faltar, não pode se dar, estabelecer, né, algo que venha trazer a desconfiança do nosso cônjuge, por qualquer motivo, né? Por qualquer motivo. Também outro aqui, o tratamento ofensivo, a gente fala alguma coisa no tratamento de um para com o outro, né? sim. Algum conselho sobre o ciúme. O ciúme é algo terrível, né? Então, nesse curso, irmão Leandro, às vezes alguém é muito ciumento, cada um conhece a si próprio, né? Então, às vezes, a pessoa é dominada por um ciúme e não tem controle sobre aquele ciúme, né? E o ciúme, ele é uma grande ferramenta prejudicial para o relacionamento, né? Eu não digo aquele ciúmezinho básico, irmãos, aquele inofensivo, que não faz mal, né? Aquele ciúmezinho que tem o caráter eu paguei o preço, eu conquistei, né? Eu me doei, enfim, né? Sim, Então tem aquele ciúmezinho básico que esse não faz mal. Agora, o que eu falo é o ciúme doentio que a Bíblia diz, né? sim, Diz assim, o ciúme doentio sem dúvida um mal visível em muitos relacionamentos fracassados. É o ciúme doentio. Tu vai ser minha e não vai ser de mais ninguém. Tu é meu e de mais ninguém. Às vezes o relacionamento termina e a gente vê, né, a destruição que chegou ali. mas Não só essa, do casamento, mas né? essa, Mas matar um ao outro, né? Suicídio, enfim, se matam. A gente vê quantas coisas aí, né? O marido matando a esposa, matando os filhos e também se matando, né? sim, Ciúme doentio, mas possessão, esse ciúme possessivo, né? Então esse é perigoso. que pega essa questão, como você colocou, possessão como se fosse dono. Dono, Aí não exatamente. pode dessa maneira a pessoa ser dono. Ninguém é dono de ninguém. Quem tem que colocar dessa maneira e ser dono, né? Então é tratado nesse curso, então é muito importante aos irmãos aí, ó, seus jovens, filhos, tá, que estão para casar,
O pai também deve incentivar o filho a fazer o curso, não esperar apenas por eles, né, pastor Miguel? Sim. Mas os pais devem ser os grandes incentivadores, estarem junto, acompanhando para poder ter. Ninguém quer ter um filho que vai casar e separar depois, né? Quer ter filhos aí que realmente sejam fiéis, sejam felizes também e que essa família venha a ser abençoada por Deus. A minha esposa coloca aqui também, pastor Miguel, e muito oportuno, o casal precisa de muito diálogo, muita conversa para um bom relacionamento. E é uma coisa assim, muito obrigado aí, meu amor, que me ouve muito aí também, nós conversamos muito. E hoje até eu estava comentando com alguém, tá difícil, né, pastor Miguel, a conversa, o diálogo. No casamento isso é primordial, né? Porque as pessoas não conseguem mais conversar, trocar meia palavra. Tu não consegue dialogar porque já entra uma discussão. E no casal, isso é primordial realmente a questão do diálogo e da conversa. Não uma questão de você estar colocando os seus pontos, mas ter realmente um diálogo, uma conversa, como nós estamos tendo aqui agora, falando de família, mas o casal deve ter essa conversa, sentar e olhar no olho do olho e conversar sem brigar, né, pastor? Com certeza, esse é o melhor caminho, né, Moledo? A comunicação, né? O diálogo, é o que a irmã estava perguntando aí. Eu tenho aqui no item 7 da minha apostila, que é a falta de comunicação, né? Então, veja bem aqui, ó, muitos casais evitam tratar um problema, né? Ou não entram no diálogo, na conversa, para tentar resolver o problema, né? Quando esses aparecem, então, em vez de tratar e resolver suas questões, preferem não colocar em pauta o assunto, mas o diálogo é o caminho para que possam resolver seus conflitos internos. É o que a irmã Geni está dizendo. Sim. Né? Não se deve fugir de situações já formadas pelo simples fato dos cônjuges serem os atores principais da cena do que está ocorrendo. Não é outros. Eles são os atores principais. Né? Ou resolve, ou vai dar problema, ou vai dar choque. Né? Então tem que haver esse diálogo para poder, da melhor forma, resolver a situação sem brigas, sem xingamentos. Né? Às vezes o diálogo é xingamento, não é isso. Não, é com respeito, tentar, não salvar aquilo que eles têm de precioso, que é o relacionamento. Né? Porque se começa a se aprofundar o problema no casamento dia após dia, né? A mesma tecla, enfim, vai, que um dia não é fácil. Tanto o esposo como a esposa, né? Eles são acometidos de tristeza, daqui a pouco a angústia chega devido ao problema que não se resolve, né? E daqui a um pouco a tristeza já fica mais profunda, daqui a um pouco já entra em depressão, já chama uma depressão, uma coisa vai chamando a outra, né? Sim. Então a falta de diálogo pode proporcionar isso também, entre tantas coisas, né? Entre tantas Sim. coisas pode proporcionar isso aí, né? Então, tem que haver esse diálogo, né, para poder, da melhor forma, resolver a situação, sem briga, sem xingamento, pois dessa forma não chegarão a um denominador comum para o entendimento, deverão tratar o assunto com a razão e não no calor da emoção, né? Então, o melhor caminho é a sensatez de ambos, né? E através do diálogo, né? E eles podendo dialogar e se entender e vencer isso, eles vão se abraçar, né? Vão chorar junto, vão cantar o hino da vitória junto. Bem, Né? não vai ter problema e a pessoa vai poder vencer. Pastor Miguel, ele é o autor do livro. Se o irmão quiser adquirir, é só entrar em contato com o pastor Miguel, conosco aqui ou na igreja. Você trabalha e se presta o expediente aqui na igreja de Alvorada, na Assembleia de Deus. O título, A Felicidade no Casamento. Então, se você de repente desejar aí adquirir esse livro, pode entrar em contato aí, que tenho certeza que ele estará providenciando o envio aí desse livro. Aqui está, os irmãos vão olhar aí, um livro recomendado, editado pela editora Kairos, supervisão do pastor Daniel, né? Então, é um livro aqui que realmente traz uma orientação para
todos os casais. Nós queremos aqui mandar um grande abraço aí à irmã Etília, né? A esposa do pastor Miguel, que está sempre junto, esse casal abençoado, que são nossos amigos, nós conhecemos aí há muitos anos, aí que nós chegamos em Alvorada, fomos muito bem recebidos aí, e sempre nos tratou com muito carinho. Então nós queremos, pastor Miguel, nesta oportunidade, agradecer o seu precioso tempo que nos deu a honra de estar em mais uma prosa cristã, falando um pouco aqui de um tema tão palpitante, um tema muito importante que nos traz alegria, nos deixa preocupado muitas vezes de ver as situações, mas nós teremos a oportunidade de poder abordar esse tema na rede social. Eu creio que muitos casais vão ser edificados, muitos namorados, noivos aí vão pensar algo antes de tomar uma atitude, de fazer algo que não agrade ao Senhor. Então, quero nessa oportunidade, pastor Miguel, que o senhor deixe uma palavra de orientação final aqui para os nossos jovens, para os casais, e também ore por nós aí nesta oportunidade, que nós não podemos despedir sem a oração pastoral aí, né, nesta oportunidade. Eu só quero colocar aqui algo que, entre outras, que eu tive assim a participação direta, né, de um casal, né, eu e minha esposa tivemos participação direta, porque nos pediram socorro, né, e alguns atendimentos a gente já fez, já socorreu, né, casal, mas eu conto aqui de um casal que já estava na ruína, só faltava separar, não tinha mais condições, com filhinhos pequenos, enfim, e essa irmã nos procurou, né? O esposo não era crente, e ela da igreja, cristã da igreja, e já não residiam mais na nossa cidade, aqui, residiam aqui, aí foram embora, né? Então, quando ela nos pediu socorro, né? Nos ligou, pediu socorro de outra cidade já, nos pedindo socorro, né? Por causa do casamento dela, né? Já estar em ruína, né? Já não tinha mais condições de manter em pé aquele relacionamento, porém não era o que ela queria, mas a situação se encaminhava para esse lado, né? Então, quando saíram da nossa cidade aqui, né? Quem é que ia dizer, né? Mesmo que ele não seja da igreja, ninguém dizia, né? Quem olhava, um casal perfeito, né? Assim, dava a entender que se davam muito bem, enfim, porque a gente não sabe o que acontece dentro de quatro paredes, né, irmão? Sim. Mas, resumindo aqui, nós chegamos lá. Quando nós chegamos lá, ela tinha falado com ele também, ele aceitou da gente ir lá. A gente passou no serviço dele, passei lá, peguei ele, né, e fomos para a casa dele. Chegamos lá, 1h da tarde, e eu e a irmã Dina saímos de lá quase 6h da tarde. Fui reto e direto, sincero também, com respeito, mas ficamos a par do assunto, e ali nós deixamos uma palavra para eles ali. E viemos embora. Ela já não era a mesma pessoa, magra, desfigurada, depressiva, apavorada, fora de controle, né? Deu pena de ver aquela irmã daquele feitio, daquele jeito que ela estava, os filhinhos pequenos, né? Mas nós deixamos uma palavra. Viemos embora, irmão Léo. Passado alguns dias, ela me liga, sorrindo, feliz, que tinha restaurado o seu casamento. Que maravilha. Ele aceitou Jesus, se batizou, passaram-se a se entender, voltaram a uma vida normal, né, como um casal deve ser, feliz, abençoado. Eles assumiram um departamento da família em determinada congregação dessa cidade. Nos convidaram para palestrar lá um final de semana. A gente foi com maior alegria, palestramos, falamos sobre família. Um dia disseram, nós vamos lá em Alvorada te visitar. Eu cuidava de uma congregação, marcamos um dia, eles chegaram lá.
ela já não tinha mais aquele semblante desfigurado, né? Já engordou um pouquinho, feliz, radiante, ele da mesma forma, as crianças. Isso não tem preço que pague, irmão. Dei oportunidade para eles falar, me agradecer, eu e a irmã Idília, por aquela tarde que nós dispensamos para eles, fez toda a diferença, porque Deus operou um milagre naquela família. E pode operar na tua também. Eu não sei a situação que você está passando. Talvez seja difícil a situação que você está. Você está sofrendo, esposa, esposo, filhos, né? Mas existe a possibilidade ainda de entendimento, né? Existe a possibilidade. E quando ele falava lá, ele me disse, olha, eu te tenho como meu pai na fé, porque quem me ganhou para Jesus foi o Senhor naquela tarde. Veio falar do meu relacionamento e ainda me ganhou para Jesus, né? Então isso, irmão Leandro, não tem preço que pague. A família é o bem maior que nós temos, que Deus nos deu aqui. É a família, é o nosso reduto, né? Ali é o nosso mundo, é aqueles que nos entendem, que nos compreendem, que nos amam, que perdoam as nossas falhas, que estão conosco, que nos ajudam, é a nossa família. É o bem maior que nós temos. E isto não tem preço que pague. Como é bom ser feliz, aonde nós passamos a maior parte da nossa vida. É junto com o nosso cônjuge, é junto com os nossos filhos, é junto com os nossos netos, né? Eu vou orar então por você aqui. O irmão Leandro pediu para a gente orar. Nós queremos orar, né, para que Deus venha te guardar, venha abençoar o teu relacionamento e você venha ser feliz nele. E existe essa possibilidade, né, de Deus restaurar o teu relacionamento, melhorar a situação na tua casa. Existe essa possibilidade. Crê em Deus, confia, né? Faça a tua parte. E Deus vai te abençoar, porque Deus é o maior interessado em abençoar as famílias, né? Ele foi o criador da família, instituiu, ele fez, né, para o nosso bem-estar. A família, além entre outras coisas, traz o nosso bem-estar. E Deus é bom, ele vai abençoar a tua casa, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, agora orando, Pai. Primeiramente com o irmão Leandro, teu servo, abençoando, Senhor, agora as famílias, em nome de Jesus. As famílias precisam, as famílias estão sendo atacadas como nunca, Senhor, nesses tempos, Senhor, em que vivemos. As famílias querem mudar, Senhor, o rumo natural da família. Eles querem destruir a família, eles querem colocar as famílias por terra. Mas a família, Senhor, perdura até hoje e vai perdurar. Porque nós zelamos, Senhor, aleluia, pela família que o Senhor nos deu, a família que nós vivemos. Obrigado, abençoa agora este casal, abençoa esses filhos, abençoa esses namorados, esses agora estão noivos, se preparando para casar, abençoa as suas vidas. Agora que todos os problemas possam ser contornados, o Senhor possa ajudar, Senhor, dando uma direção para cada um e abençoando as vidas, Senhor, deles agora. A família, a família, a família é uma bênção do Senhor. Muito obrigado. Amém, Jesus. Quero deixar a palavra ao pastor Miguel fazer agora as suas considerações finais. Agradeço, irmão Leandro, essa oportunidade, teu convite de estar aqui, vim com o maior carinho, né? Eu tenho um apreço por ti também, né? Você é um amigo da gente, sua esposa, a irmã Geni, da mesma forma, né? E semana que vem estaremos te ouvindo, né? Vamos ter um convidado aqui, se Deus assim quiser permitir, não é? Assuntos interessantes que você traz aqui, isso é muito bom, né? Com certeza, irmão Leandro tem ajudado, cooperado com alguém em várias áreas, né? Da nossa vida, né? Que a vida nos envolve e todo bom conselho ele é muito bem-vindo, né? Amém.